Olha aqui em Mateus capítulo 5, o que diz aqui, ó. Mateus 5. Nós estamos tratando nas quarta-feiras de cura interior. Ou seja, há uma doença na alma nossa que nós às vezes não percebemos. Existem marcas no corpo físico, de cicatrizes, acidentes que você pode ter na sua caminhada. E existem marcas emocionais que ao longo da tua vida você vai percebendo que ela vai embaraçando a tua vida. São marcas talvez que vêm lá da infância, marcas que vêm da adolescência. Todos nós temos algumas marcas. Aliás, a gente é fruto de marcas. Se você parar para conversar com um ser humano aqui, qualquer um, seja jovem, de idade ou não, solteiro ou casado, você vai ver que tem histórias. Tem histórias. Seja situações às vezes de constrangimento, de medo que passou, situações às vezes de susto, de perdas. Quem é que não tem perdas aqui na história da sua vida? Então nós carregamos uma influência da onde nós nascemos, quem nos criou, o ambiente que a gente procurou caminhar ao longo da vida até hoje. Tudo isso faz a sua personalidade. Personalidade, o que é isso? É o caráter da pessoa. O teu caráter é moldado por pessoas, por circunstâncias e por aquilo que você pensa, por aquilo que você lê ou não lê. Aquilo que você é influenciado vai moldar o teu caráter. Caráter é um sinônimo de personalidade. Por exemplo, a pessoa é uma pessoa que é bruta, e a pessoa tem medo de você, eu tenho personalidade. Não, você não tem personalidade, você tem mal educação. Você é uma pessoa sem educação. Eu falo mesmo na lata da pessoa, esta é a minha personalidade. Não, isso aí é uma qualidade que não é bíblica. É uma qualidade que você adquiriu pelas circunstâncias da sua vida. Você deve ter visto alguns modelos e você, sem perceber, você abraçou. E os modelos principais que influenciam a nossa vida são os papais e as mamães. Sem perceber, você carrega um DNA emocional dentro de você. A sua família tem um DNA. O que é um DNA? É uma marca familiar. Cada família tem uma marca. Tem família que é acelerada, tem família que é mais pacata, tem família que é mais sangue no olho, ou seja, é uma história familiar. Agora a pergunta é: essa tua personalidade tem trazido mais alegrias para você ou mais tristeza? Esse caráter que você adquiriu até hoje tem promovido as coisas de Deus ou tem afastado as pessoas de você? O caráter de Cristo, ele aproxima as pessoas, ele não afasta as pessoas. O caráter de Cristo na vida de um ser humano, ele não expulsa as pessoas, ele atrai. Se a minha conduta, a minha personalidade está afastando mais pessoas do que atraindo, eu tenho um mau caráter aos olhos de Deus. Quando eu digo mau caráter, não é uma pessoa sem pudor, não. Quando digo mau caráter, ou seja, é uma pessoa que tem feridas na alma, que está embaraçando ela a refletir Deus. Todos nós temos marcas e raízes. Fique preocupado, não, eu também tenho. Aqui é um imperfeito falando do perfeito para os imperfeitos, Um imperfeito falando para os imperfeitos sobre o perfeito. Porque ele nos diz que a palavra dele é capaz de nos curar. Assim como o seu passo metiolate num corte vai cicatrizar. Depende do grau da ferida, tem que ser uma morfina, tem que ser um remédio mais forte, mas vai curar o físico. Eu estou dizendo sobre doenças internas, complexo, trauma, intimidação, pessoas que são intimidadas com a vida, pessoas que não têm resiliência. O que é resiliência? Não suporta a pressão. E eu vou dar uma notícia para você. Para você nascer, você teve que suportar a pressão. A tua mãe forçou você a nascer do ventre dela.
se foi parto normal. Se não foi parto normal, o médico teve que forçar uma cesariana. E há crianças que nascem com um cordão umbilical enrolado no pescoço e tem que desenrolar rápido, ou seja, pressão de todos os modos. Outras crianças são tiradas no fórceps, devido ao tamanho da criança, ou o quadril da mulher que não dilata. Desde o nascimento você sofre pressão. E não pense que depois que você converte vai ficar sem pressão. A pressão vai vir no nível que você está. Diga assim: a pressão vem no nível que o cidadão está. No nível que você está vai vir a pressão. E aqui diz em Mateus capítulo 5, olha o que ele diz no versículo 2, por favor. Leia comigo bem alto. E abrindo a boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito, aqui não está dizendo pobre financeiramente, ele está dizendo pobre de espírito. Outras versões diz bem-aventurados humildes de coração. Tem versão assim? Quem tem essa versão? Está assim? Bem-aventurados humildes de coração. Ele está falando de pobreza, sabe, espiritual, ou seja, eu sou carente de Deus, eu sou como se fosse um mendigo de Deus, eu dependo dele para viver. No original, essa palavra humilde, ou no seu caso pobre, alguma versão que está, ela traz na raiz dela a palavra mendicância. É como se Deus só se manifestasse numa pessoa que fosse esvaziada de si mesmo. Que enquanto você estiver cheio de si, Deus não pode derramar as bem-aventuranças sobre você. Eu preciso reconhecer que eu sou pó e cinza. No original, a palavra humildade vem de humilate, no latim, que significa vindo do humus. Quem já pegou terra humus para colocar em planta? Às vezes eu pego numa senhorinha que nós conhecemos no Jardim Eda. Ela tem lá um minhocário. Ela tem lá as minhocas que criam humus, elas geram humus. O interessante é que humus traz a palavra humildade. Nós não nascemos humilde. Você não nasceu humilde. Tem gente que é tão humilde que se for fazer uma estátua de humildade, você vai se candidatar para ser o exemplo. Que humildade mais furada é essa? Você não é humilde. Você pode ter um pouquinho de recato, você pode ter um pouquinho de discrição, você pode ser um pouquinho caladinho. Isso é o molde da tua personalidade. Isso não te faz humilde. Porque humilde para Deus, está dizendo aqui, é aquele que senta para ouvir, é aquele que reconhece a sua estrutura como a de criança. Jesus, para explicar essa humildade, sabe o que ele faz? Ele pega uma criancinha, põe no colo. Ele diz, olha, lá em Mateus capítulo 18, se eu não me engano, 18 diz isso. Ele pega uma criancinha, põe no colo e diz assim: quem não se tornar como essa criança, não pode ver nem entrar no reino dos céus. O que ele estava dizendo? Que uma criança tem uma qualidade que é o passaporte para o céu. Qual é essa qualidade? A criança, não estou dizendo o aborrecentezinho, não. Criança é no estágio bebê, no estágio da inocência. Só que hoje está tão acelerado a tecnologia, as informações, as casas estão sendo bombardeadas, as crianças já nascem com iPad no berçário. Então essas crianças estão deixando a inocência muito rápido. Elas estão adquirindo malícia, elas estão discernindo o bem e do mal já. Há um tempo atrás, se colocava mais ou menos uma média assim, 12 anos ainda é inocente, já não é mais. Hoje tem crianças com 8 anos, fazendo coisas que assustam qualquer um lá atrás. Quem está compreendendo? Então, há um tempo atrás, nós podíamos estabelecer criança, uma idade cronológica, 12 anos, 11 anos, hoje não mais. Hoje tem garotinhos de 5 anos, garotinha de 6 anos, já erotizada, já com os desejos da flor da pele.
Eu sei que assusta muitos pais e muitas mães, mas é uma verdade. O interessante é que Jesus pega uma criança pura e coloca no seu braço e diz: olha, se não se tornar como essa criança, não pode entrar nem ver no reino dos céus. E ele diz: bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, aqueles que são dependentes mesmo de mim. Interessante que a primeira qualidade para entrar no reino dos céus é dependência de Deus. E nós queremos ser interdependentes. Deus projetou você para você ser dependente de Deus, você criar dependência de relacionamentos. Mas sabe o que o ser humano faz? Ele se tornou independente de Deus, independente das pessoas. Não preciso de ninguém, eu me basto. Essa é a outra face maligna que o ser humano carrega, o orgulho. O orgulho é a mãe de todos os pecados. Lá, um certo anjo caiu devido ao orgulho. Diz que ele era tão perfeito que achou o pecado no coração dele, num lugar puro. Ele é a origem de todo o mal na terra, não é Deus. Não é Deus. Começou com orgulho. E a Bíblia diz lá em Isaías 14, Ezequiel 28, que ele vai ser jogado com os mortos, como um aborto abominável. E as pessoas vão olhar para ele na eternidade e vão dizer: mas era este aí que colocava o mundo em pavoroso? É esse que colocava o mundo em bagunça? Porque vão assustar de ver o último estado dele. Mas ele não quer ir sozinho para o lugar de abandono. Ele quer levar a imagem e semelhança de Deus, que somos nós. É por isso que dentro de nós, irmãos, tem que ter uma batalha para ser curado. Para você se tornar humilde é um processo. Não vem com a idade, porque tem velhos orgulhosos. Não vem de você matricular numa igreja, tem religiosos orgulhosos. Não vem com dinheiro, tem ricos orgulhosos. Ah, e tem um detalhe: não é porque a pessoa é pobre que ela é humilde, porque o que tem de pobres e orgulhosos é um absurdo. Tem gente que é pobre de marré fisicamente, materialmente, mas você olha e conversa com a pessoa, é soberba pura. Altivez, soberba, tudo isso é um subproduto do orgulho. Altivez, nariz empinado, não se quebra, não se dobra, não se humilha, não senta para aprender, não pede conselho, não faz novas amizades, não sai do casulo, vive na zona de conforto. Provérbios 18:1 declara claramente para a pessoa orgulhosa, que se isola. Lá diz assim: aquele que se isola vai contra a verdadeira sabedoria. Pastor, eu não me isolo. Você fez quantos amigos nesse ano de 2014? Aliás, você perdeu os antigos, só tem quantos agora? Você está aberto às novas amizades? Você está aberto a encontrar novas pessoas? Porque o cristão não foi feito para viver numa ilha. O cristão foi feito para ir até o perdido. O cristão foi feito para relacionar com pessoas e mostrar o caráter de Cristo na vida dele. Mas as amarras da nossa alma, sabe, as feridas vindas dos pais, ou a ausência dos pais, as feridas vindo da nossa arrogância de conquistar as coisas com o nosso braço, nos fazem interdependentes. Ou seja, uma pessoa é independente, na realidade. Interdependente é quando você sabe que você precisa do próximo. Independente é quando você não precisa do próximo. Eu me basto. Eu tenho comentado aqui que você vai precisar no mínimo de 4 pessoas para carregar o seu caixão, ou 6, depende do peso, e normalmente 2 pessoas para você ser gerado. Você depende de pessoas. Você não pode ser independente, você tem que ser interdependente. O diabo, a primeira coisa que ele quer marcar em nós é dependência. Você é independente.
Os jovenzinhos hoje estão gritando: eu quero independência. Dá uma olhada. As esposas hoje em dia estão dizendo: eu quero independência. Os maridos: eu quero independência, ou seja, eu quero fazer o que está na minha telha, sem satisfação com você. Esse é um espírito maligno. Porque o Espírito de Deus é um espírito que leva você a ser dependente de Deus. A primeira marca que Deus vai mexer com você é o orgulho. Eu conheço pessoas que expulsam demônio, curam enfermos, e mesmo assim não vão entrar no reino dos céus, dizem Lucas. Dons não faz a pessoa humilde. O dom muitas vezes incha a pessoa. Dá uma olhada, pessoas que pregam, pessoas que cantam, pessoas de dom de ministério, se não vigiar, entra no caminho do diabo. E Paulo diz lá em Timóteo: não separe neófito para o ministério. O que é neófito? Uma pessoa inexperiente, uma pessoa, sabe, infantil. E nós muitas vezes quebramos a cara, porque a gente às vezes vê dom na pessoa e pensa que a pessoa, sabe, ainda pode assumir alguma coisa, mas a pessoa, por ser infantil, não aguenta a pressão. Porque a pressão é aguentada com aqueles que sabem que a pressão vai extrair a glória de você. Você precisa da pressão para manifestar quem você é. Você só vai manifestar quem você é quando a pressão vir sobre você. Porque enquanto você não é pressionado, você está vivendo uma fachada, uma máscara. Mas quando vem a pressão, você vai mostrar quem verdadeiramente você é. E Deus, Ele é especialista de extrair o que Ele pôs em nós, que é a glória dele. A essência. Glória significa a essência da pessoa. A essência do Fernando tem que ser extraída na pressão, no meio do problema, no meio do vale. Isso nos faz humilde ou nos faz orgulhosos? Porque a tendência, quando a pessoa sai de um problema, se ela não buscou ajuda em Deus, mas ela consegue com a força dela sair, ela se jactancia, ela se orgulha. Eu consegui dar a volta por cima. Não coloca nem Deus. Deus me ajudou. Deus pôs pessoas no meu caminho. Deus levantou conselheiros no meu caminho. Deus colocou pessoas que me indicou a saída. Então as pessoas têm que entender que existem marcas internas. E quando ele fala em Mateus capítulo 5, tem 9 bem-aventuranças aqui. 9 características daquele que vai morar no céu. 9 qualidades de uma pessoa que recebeu Jesus e procura trabalhar o caráter de Jesus. Em Gálatas capítulo 4, versículo 19, diz assim: de novo eu sinto dores por vós, até que Cristo seja gerado em vocês. Dores de parto. Paulo está dizendo que ele tinha dores de parto com aquela igreja da Galácia, porque tinha muitos meninos ali que estavam desviando a fé. E Paulo está dizendo: até Jesus ser gerado em vocês, eu sofro dor de parto. Dá a entender, irmãos, que quando você levanta a tua mão para Jesus, ou se entrega para o Senhor Jesus, você naquele momento, você é fecundado, espiritualmente falando. Dentro de você começa a gerar uma pessoa. E essa pessoa é Jesus, o caráter dele, a pessoa dele. Ele começa a trabalhar dentro de você. Então dentro de você tem um Cordeiro de Deus, mas dentro de você também tem um escorpião herdado de Adão e Eva. Então você tem dupla natureza quando você se entrega para Jesus. Você recebe a pessoa de Jesus no seu coração, mas o velho Adão, a velha Eva continua aí. O interessante é que Deus não mata a velha natureza, Ele faz coabitar com a nova natureza. É por isso que a pessoa que recebeu realmente Jesus, ela fica num dilema. A carne dela deseja uma coisa, mas o espírito dela diz: isso aí não é de Deus. Há desejos conflitantes dentro da pessoa, lutando contra ela. Está em Gálatas 5,19. O espírito guerreia contra a carne contra o espírito, e um se opõe ao outro para que
prevaleça aquele que está mais alimentado. Agora, como você alimenta a carne? Quando eu falo carne, os desejos carnais, os desejos malignos que todos nós temos no coração. A cobiça, a luxúria, o prazer sem regra, o prazer sem domínio, a cobiça financeira, a extravagância, a brutalidade, a ira. Isso são frutos da velha natureza. Isso é alimentado como? Com circunstâncias que Satanás vai colocar no caminho. Ele ciranda você numa área e ele levanta a natureza adâmica dentro de você, e você acaba cometendo pecado e se sentindo miserável. Agora, se você alimenta a natureza de Deus que está dentro de você, aprendendo a ser humilde. Como se aprende a ser humilde? Matriculando na escola de Jesus. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso alvo. Como Ele andou, como Ele agiu, como Ele tratou as circunstâncias. Esse é o meu modelo. Como Jesus lidava com o dinheiro, como Jesus lidava com os amigos, como Jesus lidava com os discípulos, como Jesus lidava com as contradições da vida. Esse é o meu modelo. Há pessoas, às vezes, irmãos, que olham a conduta de uma pessoa, de um pastor, de um líder. Você deve escolher os caminhos certos que eles estão fazendo. Mas se tem caminhos tortuosos que eles estão fazendo, você não pode repetir. Ah, mas ele é o pastor, eu vou seguir o que ele está fazendo de errado. Não, você tem que exortá-lo. Você tem que pôr o dedo na ferida. Mas escuta, meu amigo, você está errando. Com amor. Porque em Gálatas capítulo 6 diz assim: se alguém que é espiritual cuida ser espiritual, se alguém caindo no pecado, corrija o tal com mansidão, para que você não venha cair na mesma tentação. Corrigir com mansidão é o maior desafio nosso, ou seu, que julga ser espiritual, quando um irmão seu tropeça na fé. Aqui eu vejo humildade, é a primeira qualidade. Mas vai seguindo um pouco mais aqui, por favor. No verso seguinte, olha o que diz aqui, a segunda qualidade. Capítulo 5, versículo 3, o 4, lê o 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Note que é uma sequência, um aciona outro. Eu sou dependente de Deus, então eu vou reconhecer a minha estrutura a ponto de chorar. Eu reconheço que eu sou pobre de coração, de espírito, por isso eu choro as minhas misérias. Em Tiago capítulo 4 diz assim: lamentai, chorai, limpai as vossas mãos, pecadores, se achegue a Deus, chore as vossas misérias. O que é chorar as misérias? É eu reconhecer que em mim não há bem nenhum. É eu reconhecer que a minha natureza sempre me afasta das coisas de Deus. Eu tenho que lutar com ela. Quem está compreendendo, diga amém. Amém? Bem-aventurados os que choram. O mundo diz que quem chora é fraco, não é isso? Às vezes eu ouço um irmãozão dizendo assim: homem não chora. Tem gente assim: eu não verto lágrima não, esse olho aqui é olho firme. Tem gente, irmãos, presta atenção, que mesmo numa perda grande a pessoa não chora, está guardando. Vou chorar não. Amado, o ser humano, ele é feito de vontade, emoções e pensamentos, mente. Diga assim: o ser humano tem 3 áreas. Diga vontade, fala de desejo, fala de escolha. Diga mente, fala de pensamentos, fala de raciocínio, de lembrança. Diga comigo, emoções, fala de sentimento. Para uma criatura ser diagnosticada como ser humano, ela tem esses 3 estágios dentro dele. Ele se emociona, ele pensa, ele raciocina e ele decide, tem vontade.
Agora, como está a tua vontade? A tua vontade é dominada por impulsos, porque tem gente que de repente ele faz cada coisa, deu na minha cabeça, eu fiz, não para nem para pensar o que vai fazer. Tem gente que fala assim: eu estou me sentindo mal, ou seja, a tua emoção está fragilizada, porque você tomou decisão errada, e vê a consequência, e a tua consciência vai ser o teu carrasco. O que tem de pessoas, irmão, dentro da igreja, que a consciência virou um carrasco dele. Por quê? Porque não pegou a qualidade que Jesus está dizendo. Eu tenho que aprender a ser humilde, eu tenho que parar para aprender, eu tenho que pedir informação, porque em Provérbios diz assim: aquele que rejeita a instrução nunca prosperará. Aquele que rejeita a instrução nunca vai crescer. A instrução liberta você, a instrução promove você, qualquer área. Mas há pessoas que não sentam para ser instruído, não adquirem nada para se instruir, e quando para ser instruído, não dá ouvido. Ou seja, rejeitou a instrução. O que me chama a atenção, presta atenção, em Oséias capítulo 4 diz assim: já que rejeitou o conhecimento, eu vou rejeitar os seus filhos. Olha que palavra pesada. Ele está dizendo: já que você rejeitou o meu conhecimento, então eu vou rejeitar os seus filhos. Está em Oséias capítulo 4, versículo 6 a seguir. E Malaquias 2, versículo 7 diz assim: a minha palavra tem que estar na boca de vocês, sacerdotes. E aí você vai falar: mas sacerdote é o pastor. Engano seu, sacerdote é a igreja. Você é sacerdote na sua casa, você é sacerdote no seu trabalho, você é sacerdote aonde você está. Você que tem Jesus, você tem uma função sacerdotal. Qual é a função sacerdotal? Interceder por alguém, apresentar alguém diante de Deus, oferecer sacrifícios em favor dele e em favor das pessoas. É a função do sacerdote. Agora eu lhe pergunto: você sacrifica para os seus filhos? Você sacrifica para os seus vizinhos? Você sacrifica para os seus amigos do trabalho? A Bíblia diz em Malaquias 2, versículo 7: já que o meu conhecimento não está na tua boca, mais uma vez ele diz: os seus filhos vão sofrer. Parece uma loucura, não parece? O que tem a ver os filhos com a pessoa? Tudo. Do jeito que você trata a Deus, os seus filhos vão te tratar. Do jeito que você relaciona com Deus, Deus vai tratar com você dessa forma. É um reflexo. Mas eu busco a Deus. Qual a intensidade dessa busca? Porque busca, a Bíblia, no dicionário Aurélio, diz assim: busca significa intenção de seguir algo até o fim, ir após um objeto desejado até encontrar. Às vezes eu assisto no canal os caçadores de ouro no Alasca. Eles levaram uma policorte para cortar blocos de pedra diamantado, uma coisa caríssima. Eles investiram alto para buscar pepitas de rubi lá no Alasca. Quando derrete o gelo, fica exposto aquelas montanhas de pedra, e aquelas montanhas de pedra tem muito ouro, muita riqueza. Eles gastam uma fortuna para buscar as pedras vermelhas. A palavra buscar ao Senhor, enquanto se pode achar, lá em Jeremias 29, versículo 12, traz essa conotação: me busque até achar. Por que muitos de nós, muitas vezes, dizem assim: parece que Deus não está comigo, parece que Deus não me ouve, eu não sinto mais Deus, eu não tenho mais regozijo. Por quê? Porque Deus está esperando você se mover. É interessante a parábola do filho pródigo.
O filho pródigo chega para o pai e fala assim: pai, o senhor não morre logo, então me dá minha herança. Porque a herança era dada só quando o pai morria. E o filho pródigo chegou assim: ó, pai, ó, vou fazer o seguinte, faz de conta que o senhor já morreu e me dá minha parte. Eu nunca vi alguém pedir herança do pai vivo. Já imaginou? O pai está vivo. Lá em Lucas 16 diz que o filho mais novo chega para o pai e fala: pai, vamos fazer o seguinte, o senhor não morre logo, então me dá a parte que é minha. O pai separa a parte dele e dá. Tó. Amado, Deus não impede você de pecar. Você tem vontade, você tem desejo, as consequências virão, você escolhe. Na presença do pai tinha banquete, na presença do pai tinha festa, na presença do pai tinha um bezerro cevado, na presença do pai ele aprendeu uma conduta de um homem honrado, mas ele preferiu longe do pai. O pai deixou. Tó. Agora me responde, o pai foi atrás dele? Me responde, o pai foi atrás dele? O que o pai fez? Colocou um bezerro cevado, engordando. Olha a fé do pai, ele vai voltar. Olha que interessante. A hora que ele gastou tudo que tinha, diz a Bíblia em Lucas 16, se eu não me engano no versículo 21, diz assim: e caindo em si, lembrou do pai. Usou a mente, usou os pensamentos, usou a memória, lembrou do que tinha na casa do pai, e diz a palavra: já sei o que eu vou fazer. Ó, usou o poder de decisão. O ser humano tem isso dentro dele, tem poder de decisão. Eu reconheço que estou errado, vou mudar minha conduta. Mas a pessoa, presta atenção, que não usa retrovisor, a pessoa que não olha o retrovisor, vai ter problema na manobra dessa vida. O cristão tem que ter retrovisor para olhar a sua história, para olhar os seus livramentos que já teve, para olhar os feitos de Deus na sua vida. Tem gente que não olha para trás para ver as coisas boas que Deus fez. Aliás, tem gente que esquece os benefícios, só lembra as diversidades, já viu? Tem gente que só lembra as misérias do passado, não lembra nada de bom. Será que não teve nada de bom no seu passado? Se você investigar, teve. Amado, você tem duas coisas no seu coração que vai ser primordial você saber trabalhar com ela. Essas duas coisas nós seres humanos temos, que são memória e imaginação. Memória fala do passado, imaginação projeta para o futuro. Como está a tua imaginação? Você imagina como o seu futuro? Você imagina como você vai terminar essa vida sua? Isso fala de imaginação. É a alma sua trabalhando. A alma trabalha nesses dois mundos, no mundo futuro e no mundo passado. Só que o espírito trabalha no presente. E você tem que trazer a alma para o presente. Você tem que fazer a sua alma entender que as coisas velhas se passaram mesmo, e tudo se fez novo. É uma nova realidade. Você tem um novo tempo, você tem um nome escrito no livro da vida. O Senhor já morreu por você, já pagou os seus pecados, já escreveu o teu nome lá em cima. E quando tocar a trombeta, você será arrebatado, tirado dessa terra. Ou seja, a tua memória tem que ser curada. Tem gente, irmãos, que você vai conversar, ela começa a contar a vida dela, ela começa a chorar. Ou seja, ferida está doendo porque não foi curada. Ferida que foi curada não dói mais. Ferida que não foi curada atrai mosquito. Coração que não foi curado atrai demônio. Perdão que não foi liberado aproxima demônios da pessoa. Sentimentos de vingança armazenado ao longo da vida atrai demônios. Sentimentos de complexo, de trauma, de indiferença atrai demônios.
E a minha irmã falou uma coisa que eu assino embaixo. Qual que é o oposto do amor? Qual que é o contrário do amor? Não é ódio. Você sabia que não é ódio? Porque ódio é uma demonstração de... Não é? É uma demonstração. Sabe qual que é a diferença? O amor é doação, não é isso? O amor é aproximação. O amor é sacrifício. O amor tudo suporta, tudo padece, tudo vence. O amor é sublime. O amor é incondicional. Esse é o amor. Sabe qual que é o oposto do amor? Indiferença. A pessoa indiferente, ela praticamente diz: essa pessoa não existe para mim. Você quer uma coisa que mais machuca um ser humano? Não é nem o ódio ventilado, porque a pessoa ventilou e falou que não devia. É o ódio manifesto. A indiferença, quando a pessoa nem liga para o outro, quando a pessoa não dá satisfação para o outro, mora na mesma casa, senta na mesma ambiente e não conversa. É indiferença. É indiferença. Falta amor ali. Falta amor ali. Falta aprender a ser humilde. Falta chorar as suas misérias. Uma pessoa indiferente, irmãos, ela não reconhece que está errada, porque o amor mostra como nós somos. Quando o amor é manifestado em nós, nós ficamos envergonhados, e nós somos chocados pela presença de Deus, que fala forte no nosso coração, dizendo: você tem que aproximar mais, você tem que amar mais, tudo mais. Diga-se, com o amor de Deus tudo é mais. Mais lágrima, no sentido de reconhecer teu estado. Terceira qualidade de quem vai morar no céu. Leia comigo o versículo, por favor. 5, bem alto. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Manso aqui não é frouxo. Tem gente que é preguiçoso e fala que é manso. Não, preguiça sabe o que é preguiça? É a incapacidade de se mover por aquilo que a pessoa deseja. Ou seja, preguiça é uma atitude que a pessoa toma em relação a qualquer tipo de esforço para obter o resultado que ela desejaria que tivesse. Preguiça nada mais é do que orgulho camuflado, egoísmo camuflado. A pessoa é tão egoísta que é capaz de não fazer nada em favor de ninguém e nem da própria vida dela. É preguiça. É ócio puro. O que é ócio? Desocupação. A pessoa não se ocupa com nada e não se preocupa com nada, nem com ninguém. Preguiça leva a pessoa a não progredir na vida. Se eu tivesse estudado mais, passou o tempo. Se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade, não aproveitou, perdeu. Diga-se, o preguiçoso vê a vida passar com os olhos dos outros. Que casa, hein? Que carro, hein? Puxa vida, hein? Está sempre projetando a vida dele nas outras pessoas. O preguiçoso, ele aciona outra parte que chama inveja. Eu queria aquilo lá e não tem. Se eu tivesse aquilo lá. Lembra aquele comercial que o rapaz compra uma televisão e a pessoa senta e começa a falar assim: bonita televisão, hein? De repente a flor murcha. Aí ele: nossa, mas é muito bonita a sua televisão, hein? De repente o papagaio morre. Pá! Aí mais um pouquinho fala assim: mas quem manja a sua televisão, é o dono morre. Pá! A preguiça é a irmã gêmea da inveja. O preguiçoso tem a tendência de invejar. Inveja é se arder porque a outra pessoa obteve e você não.
E a inveja gera você a ter competição. Pode ver, o que move o mundo é a inveja, a cobiça, né? Quarta situação, mansidão. Terceira, mansidão. Mansidão, irmãos, é você ter domínio próprio. Eu vou dar uma pensada no texto, aqui em Mateus capítulo, Provérbios 16, 32. Provérbios 16, 32 diz assim: é melhor dominar o espírito do que dominar uma cidade. Está dizendo que uma cidade sem muro é a mesma coisa de uma pessoa que não tem domínio próprio. Mansidão aqui é um sinônimo de domínio próprio. Nós precisamos de domínio próprio. O que é domínio próprio? Você controlar a sua vida. Tem gente, irmãos, que não controla a língua, não controla a gula, não controla os olhos, não controla os pés, está sempre andando, não sossega, não tem domínio próprio. Tem gente que não tem domínio nos seus desejos. Pode ver, o vício, quando entra na vida de uma pessoa, tira o domínio da pessoa. Tira o domínio. A pessoa não tem domínio sobre aquilo lá. Ou seja, o homem é dominado por planta. O tabaco é planta. O álcool é planta. A cocaína é uma planta. As drogas são plantas feitas em laboratórios, feitas em comprimidos. São pessoas dependentes de planta. Você não nasceu para ser dependente de planta. Você nasceu para ser dependente do Senhor Jesus. Glorifica o nome dele. Quem está compreendendo? E ele quer ser formado em você com a mansidão. Quando a mansidão é necessária? Me responde. Quando a pessoa tem que ser mansa? Então toque para mim. Quando você é exigido. Quando surge o problema, ali você tem que demonstrar mansidão. A mansidão você não tem que demonstrar quando não tem pressão. Ela está aí. Aliás, a qualidade de Deus na minha vida, ela tem que ser exigida para ser exibida. Ah, pastor, eu falei sem pensar. Tudo bem, você vai ter uma próxima oportunidade. Na próxima oportunidade, pensa antes de falar. Agora, se você está sempre repetindo a mesma coisa, é porque você ficou preguiçoso. Você não quer trabalhar no teu respeito, no teu domínio. Construção de alma é trabalhosa. Eu deixar a mentira é trabalhoso, eu deixar o engano é trabalhoso, eu deixar a preguiça é trabalhoso, eu deixar sabe, é trabalhoso. Perdoar dá trabalho. Perdoar, você tem que cavar o seu coração até não sentir mais dor a respeito do assunto. Enquanto estiver tendo dor a respeito do assunto, não foi destravado ainda. Tem gente que passa anos, liberou perdão, falou do perdão, e de repente, depois de muitos anos, se eu lembro que você fez comigo, peraí, não perdoou nunca. Perdoar não é esquecer. Perdoar é você lembrar e você não sentir mais dor. Porque se você perdoou, você não é para esquecer. Deus não quer que você esqueça as ofensas, no sentido de você é um ser humano, você tem memória. Lembra que eu falei de memória? Mas você lembrar do fato sem ter mais dor. Você passar pelo teu passado junto com Jesus, e Jesus mostrando: olha, nesse período aqui fizeram isso com você, mas eu estava cuidando de você. Olha, naquela outra situação você foi machucado nesse relacionamento, mas eu te livrei daquele embaraço, até você chegar no presente e reconhecer que toda a tua trajetória, a mão do bom Senhor esteve contigo e te trouxe até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer que você use a faculdade da alma de lembrança para você curar o teu passado. Porque tem gente que não é curado o passado, abortando o presente, sem futuro. Pode ver, tem pessoas, irmãos, que só pensam o passado. Quando eu resgato o passado, as dores do passado,
eu estou usando a minha memória para me matar. Começa a lembrar as coisas do passado na perspectiva do sangue de Cristo, e você vai entender que você está aqui hoje, passou por aquilo lá. Deus estava no controle. Ele fez aquela dor cooperar para que você o conhecesse. Talvez se você não tivesse aquelas dores, você talvez não daria abertura para as coisas de Deus entrar em você. Eu estava lendo aqui o texto sagrado, em Juízes capítulo 11, diz assim: Jefité era valoroso, homem de guerra, porém filho de prostituta. Por que Deus coloca isso na Bíblia? Interessante, né? Diz assim: Jefité era um homem valoroso, valente, porém a sua mãe era uma prostituta. Ou seja, mostrou o passado do sujeito. Isso dá a entender que mesmo ele tendo esse passado complicado, ele não se abateu. Mesmo ele tendo uma história toda terrível de família, ele se levantou e foi juiz em Israel, liderou a nação com um histórico terrível. Eu quero te mostrar, talvez você não acredita nisso. Continua em Mateus ainda. Olha como esse homem tinha uma alma tratada por Deus. Aqui em Juízes capítulo 11, olha o que diz aqui, ó. Juízes 11, versículo 1. Olha o que diz: era então Jefité, o Gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Juízes 11, versículo 1. Interessante. Por que o Espírito Santo mandou o autor, que muitos creem que foi Samuel que escreveu Juízes, uma parte? O interessante é que é colocado ali que a mulher, a mãe que gerou Jefité, era meretriz. Por que o Espírito Santo colocou isso? Para te mostrar, irmãos, que não é o fruto, não é onde você nasceu que vai determinar o seu futuro. Ah, eu nasci muito machucado, eu fui muito abandonado, aconteceu isso comigo. Tudo bem, é a tua história, você não pode apagar a tua história, mas usa a tua história para você ser valente e valoroso. Puxa vida, eu tive dores no passado. Puxa vida, eu fui gerado de uma forma terrível, não conheci isso, não conheci aquilo. Amém, fazer o quê? São dores da tua vida. Mas diz o texto que Jefité não ficou preso às marcas do passado. Tem gente que está preso nas marcas do passado, por isso que você não tem futuro, por isso que o teu presente é dor sobre dor. Olha o que diz, irmãos, em Isaías 8:20: se não falar de acordo com o testemunho e a lei, nunca verão a alva. Isaías 8:20 diz assim: se você não falar de acordo com a palavra e o testemunho de Jesus no seu coração, você vai andar em escuridão. E o versículo mais abaixo diz assim, de Isaías 8:21, 22, 23: vão andar na terra oprimidos, vão amaldiçoar a chuva, vão amaldiçoar os reis, vão amaldiçoar os governos, vão amaldiçoar o presidente, e vão olhar para o céu e vão ofender Deus. Por quê? Não deixou ser curado, então tudo está ruim. Chove, está ruim. Faz sol, está ruim. Recebe o salário, xinga o salário. Salário de miséria. Xinga a firma que trabalha. É a firma que leva o pão na sua casa, é onde você come. Enquanto você não tem algo melhor, cuida do que Deus te deu. Tem gente que acorda todo dia para trabalhar, vai com peso, vai xingando, vai blasfemando. Que dia, hein? Podia ter ficado em casa. Amado, abençoa o teu dia, abençoa a tua caminhada, profetiza milagres, muda a tua forma de pensar. Nós estávamos conversando com uma garota esses dias em casa, eu e a minha esposa, e ela sempre falava: eu não consigo, eu não sei o que eu faço, é assim. Esse é o problema. Mas como é que eu faço? Falei: muda o teu modo de pensar primeiro. Porque qual que é mais poderoso? A palavra
ou o pensamento? A palavra tem poder, mas o pensamento é mais importante, porque o pensamento gera a palavra, e a palavra gera as ações, e as ações geram os sentimentos, e os sentimentos provocam pensamentos, e os pensamentos provocam palavra, e a palavra provoca ação, e a ação provoca emoção, e a emoção provoca pensamento. É um ciclo. Por que você sente assim? Porque você pensou assim, falou assim e age assim. Então você não tem que mudar a tua ação primeiro, você tem que mudar o teu pensamento primeiro a respeito daquilo. Eu não consigo, eu sou assim. Não, você não é assim, você se tornou assim. Eu não consigo mudar meu temperamento. Você jamais vai conseguir mudar o teu temperamento no braço da carne se você não mudar o teu modo de pensar, tua filosofia de vida, tuas crenças, teu modo de ver o mundo, teu modo de ver os problemas, teu modo de ver Deus. Como é que você vê Deus? Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? É o Todo-Poderoso? É o Salvador? É o teu irmão mais velho? É aquele que morreu por você? Então, bota um sorrisão na boca e glorifica o nome dele, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Como é que eu vou mudar meu comportamento se eu não mudo meu modo de pensar? Porque tem pessoas estribadas, como dizem lá em Provérbios 3, versículo 6, pessoas estribadas no seu pensamento. Não, está difícil para mudar agora não muda mais. Amado, Moisés tinha 80 anos e mudou. Noé tinha 500 anos e Deus deu um projeto novo para ele fazer uma arca. Enoque tinha 75 anos, começou a andar com Deus, viveu 365 anos. Ele tinha 75 anos quando ele começou a agradar mais a Deus, e Deus começou a conversar com ele até 365 anos. Deus foi com ele. Deus foi com ele. Então ele fala assim: burro velho não pega mais canga. Não. Põe uma espora bem dura nele para você ver. Aperta uma barrigada bem forte nele. Põe um bridão mais duro na boca dele. Põe ele amarrado no toco o dia inteiro, com um saco de pedra nas costas para você ver. Deus tem um meio de amansar burro velho. Quem está compreendendo? Quem está compreendendo? As circunstâncias inclinam a gente, irmãos. As circunstâncias inclinam a gente. Olha o que diz o texto aqui de Mateus, me chama a atenção. No capítulo 5 ainda, as qualidades daquele que vai morar no céu. Capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Note, a pessoa reconhece que é pó e cinza, humilde. Sou vindo do barro, sou dependente. Ela chora porque reconhece seu estado precário. Ela se torna mansa, ela tem domínio próprio, porque ela reconhece que ela é igual a todo mundo. Nosso problema, irmãos, muitas vezes é que a gente acha que a gente é mais humano do que o outro. O que dá em Chico dá em Francisco. O meu irmão sofre, eu também sofro. Se eu estou de pé pela graça de Deus, eu tenho que vigiar, porque o irmão que caiu é um espelho que pode refletir a minha queda. Nós olhamos as pessoas achando que a pessoa é menor que a gente. Dá uma olhada na empresa. O encarregado que não tem o temor de Deus, ele se julga acima de todo mundo e pronto, acabou. Não é para ser assim. Dá uma olhada o pai de família, ou a mãe de família, ou o irmão mais velho, dá uma olhada. Olha os mais novos como se fosse o dono de tudo. Trata com altivez. E aí, numa festa de ano novo, e aí, no Natal, numa festa, numa ceia, se torna tudo bonzinho com o outro. Passa o período das festas, esquecem. Aí vão lembrar, sabe aonde? No velório. Aí um olha para o outro e fala assim: você me perdoa, te perdoa, tá bom,
Vamos ficar mais juntos? Vamos ficar mais juntos. O defunto mal se decompõe na terra, já se decompôs o pacto que foi feito ali na beirada do caixão. Quem está compreendendo? O ser humano é assim. O ser humano tem que ter fome de justiça, não de justiça própria. Eu já vi muito crente dizendo: faz justiça, Senhor. Mas esse faz justiça dele é mais ou menos assim: manda fogo na cabeça dele, Senhor. Geralmente quando o crente fala assim: faz justiça, você vai ver o Deus que eu sirvo. Muitas vezes a pessoa, não todas as vezes, mas muitas vezes quem fala isso está dizendo assim: Senhor, quebra as patinhas dele em 4 lugares. Humilha aquela pessoa que pisou comigo, Senhor. Deus não responde isso, irmão. Deus não trabalha ao seu bel prazer. Deus não faz os seus caprichos nesta área. Quem está compreendendo? Aquele que está me perseguindo, Senhor, envergonha ele, Senhor. Amado, aquele que está perseguindo você é para você produzir fruto, para ele ser envergonhado através da sua conduta. E Deus vai entrar no negócio. Quem está compreendendo? Para nós fecharmos aqui. Olha o outro texto aqui, ó. Outra qualidade: fome e sede de justiça. O 7, leia comigo: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Pastor, ninguém me ajuda, ninguém estende a mão para mim. E você estende a mão para alguém? E você socorre alguém? Você é uma pessoa de mão estendida? Porque há pessoas que só fazem favor visando o retorno. Quando você fizer favor para alguém pensando em retorno, você vai receber o retorno. Quando você fizer qualquer ação para alguém, não espere resposta daquela pessoa, não espere. Deus vai enviar de outro meio. Deus tem um meio dele de nos agradar. Quem está compreendendo? Porque o ser humano, às vezes, irmãos, ele quer misericórdia para ele, mas para os outros não. Quem aqui já chorou por causa de um problema? Levante a mão. Qual que é o problema? Saúde, dinheiro. Quem já chorou? Todos nós. Naquele momento que você estava chorando, você não queria que a pessoa chegasse para você e te ajudasse? Sim ou não? Você praticamente falou assim: quem poderá me ajudar? É ou não é? Agora, por que você não olha aquela pessoa que está passando por problemas semelhantes ao que você passou, ou vai passar, com esses mesmos olhos? Por que quando é o sangue da gente, a gente tem mais misericórdia? Quando é o sangue dos outros, a gente manda fogo. Quando é um parente meu que está sofrendo, eu sinto aquela dorzinha. Puxa vida, sabe que ele até é bom. A gente ainda fala isso, né? Ele não é todo ruim não, ele é bom. Mas quando não é parente, merece. Ainda está pouco ainda vai sofrer mais. Está colhendo o que está plantando. A gente ainda usa a palavra de Deus. Porque quando você está colhendo algumas dores, você também não traz para você dizendo: eu estou colhendo o que eu plantei, eu mereço um pouco mais ainda. Você não fala isso para você, fala? Quando vem um problema na sua vida, você fala: Senhor, tem misericórdia. Não é assim que você fala? Misericórdia, Senhor. O que é misericórdia? É sentir as misérias do coração alheio. Misericórdia é você sentir as dores daquele coração, é você ter empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar da pessoa. Aquela pessoa às vezes está ramelando no mundo por vários fatores. Começou com ser vergonhice, mas depois começou a virar hábito, e o hábito vira costume, e o costume vira prática diária. E aí você vai conversar com a pessoa diz: eu não consigo parar. E não consegue mesmo, se não tiver misericórdia. Porque às vezes, irmão, a gente olha uma pessoa, a gente descarta aquela pessoa totalmente. Eu não sei se foi a Evani que postou, ou alguém postou. Você não deve andar com más companhias. Você deve orar pelas más companhias, não compartilhar com elas. É mais ou menos isso, é isso.
Lá em Coríntios 15, 33 diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Diga com quem tu andas, eu vou falar quem você é. Diga quem é o seu amigo mais próximo, e eu vou descobrir quem você é sem conversar com você. Eu vou conversar com o seu amigo. Aquela pessoa mais próxima que você tem, me apresenta, eu vou conhecer você. Porque aquela pessoa que você abre o coração é semelhante a você. Com quem você anda? Com quem você afia a tua espada? Os iguais se atraem. Olha o que diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Sede, fome. Senhor, eu quero a tua justiça na minha vida. Versículo: bem-aventurados misericordiosos. 8, lê bem alto: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vai em Romanos 11. Bem-aventurados limpos de coração. Preste atenção, limpo. Eu vou lhe fazer uma pergunta: tem como você lavar o coração na banheira? Numa máquina de lavar? Tem, Kelly? Tem jeito de você pegar o teu coração e bater numa máquina e limpar ele? Tem jeito? E Deus está dizendo: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Dá uma olhada, é um processo. Humildade gera choro. O choro provoca domínio próprio. Domínio próprio provoca o quê? Misericórdia. Misericórdia provoca sede e fome de justiça. Sede e fome de justiça provoca o que a gente está lendo aqui agora: limpeza interna. Olha o que diz em Romanos capítulo 11. Quero fechar com essa parte aqui. Amado, nós só podemos ter essa qualidade de caráter se a gente se expor para Ele, a raiz nossa. Isso não vem de mercado. Você não compra em latinha. Você não compra na feira. Me dá uma caixinha de humildade, me dá uma caixinha de misericórdia. Eu quero 10 comprimidos de domínio próprio. Eu não tenho domínio próprio, pastor, preciso tomar alguns comprimidos. Onde eu compro? Não é vendido, irmãos, não é vendido. Isso aí é adquirido pela entrega. Você não percebeu que tem crente que se parece mais com Jesus do que outros? Alguns comportamentos lembram Jesus. Já percebeu isso? Puxa vida, aquele irmão, aquela irmã, o jeito dele agir naquela situação, a maneira como ele conduziu. Nós temos esses lances às vezes na nossa vida. Só que a gente precisa ter mais disso. Quem está compreendendo? Minha casa precisa ver mais Jesus na minha vida. Eu preciso ver mais Jesus na minha filha, na minha esposa. Ela precisa ver mais Jesus na minha vida. Vocês têm que ver mais Jesus no irmão que está do teu lado, na irmã que está do teu lado. Será que Jesus sentaria perto de uma pessoa sem olhar para a pessoa? Será que Jesus não olharia para outra pessoa e daria um sorriso? Cumprimentavam: boa noite, como é que você vai? Será que Jesus entraria no elevador sem falar nada? Será que Jesus, ele estaria num lugar de um monte de gente e ficaria calado? Como Jesus faria? Faria a pessoa. Nosso desafio. Romanos 11, acharam? Quem achou, diga amém. Diga amém. Nós vamos orar contigo. Quero liberar uma palavra sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Romanos capítulo 11. O verso 16, leia comigo bem alto. Porque se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, diga assim: a raiz é que sustenta a árvore. Diga assim: é o meu interior que sustenta essa carcaça. Aqui eu quero trazer uma metáfora, presta atenção. É os teus pensamentos que governam a sua vida. Provérbios 23, 7 diz assim, 23 e 7 de Provérbios: como imaginou a sua alma, assim é. Como você pensa, assim você é. Você começa a pensar: eu sou um pobre coitado. Você é um pobre coitado. Ninguém liga para mim. Você é uma pessoa isolada mesmo.
Como você pensa? Eu não consigo. De fato você não consegue. Porque você colocou um pensamento e formou esse castelo em você. Do jeito que você pensa, assim você é. Eu vou chegar lá, todo mundo vai estar olhando para mim. Vai todo mundo olhar para você. Porque você fecha o pensamento como se fosse uma roupa. É preciso mudar a forma de pensar. E como é que se muda o pensamento de alguém? Com um pensamento maior. E qual é o pensamento maior? A palavra. Esse é o pensamento de Deus ao teu respeito. Levanta a mão para o céu. Diga: Senhor, eu dependo de Ti. Diga: a raiz em mim tem que ser sustentado toda a minha vida. Diga: a raiz que o Senhor colocou em mim, é ela que tem que produzir vida. Diga: as raízes que colocaram em mim, que eu deixei ser plantado no meu coração, que não procede do Senhor, sendo arrancada hoje, e só permaneça a tua raiz, da tua palavra, da tua semente, e que possa produzir uma nova vida. E ele termina dizendo aqui, no capítulo 11, e no versículo, por favor, 18, lê o 18: não te glories contra a massa, se contra eles te gloriar, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Diga-se comigo: é a raiz que sustenta a árvore. Diga: são os meus pensamentos que vai sustentar a minha vida. Agora fecha a Bíblia. Qual a raiz que está sustentando você? É aquela raiz de ódio? É aquela raiz de rejeição? É aquela raiz de culpa? É aquela raiz de abandono? Então você está sustentado com essas raízes. Jesus é a raiz de Jessé, diz o texto. Se você deixar essa raiz entrar em você e começar a pensar, meditando na palavra dele, ouvindo a palavra dele, você vai vencer as tempestades do mundo. Para você enfrentar essa chuva, não tem que ter guarda-chuva? Sim ou não? Não tem que ter pelo menos uma capa? Diga bem alto: para enfrentar uma tempestade, tem que ter uma proteção. Trazendo para a pregação hoje, para você enfrentar as tempestades da vida, você vai ter que proteger sua alma, sua mente. Não é qualquer pensamento que você vai deixar permanecer. Joga o lixo para fora. Diga: o lixo tem que ser tirado para fora. Diga assim: raiz de Deus colocado para dentro, pensamentos de Deus. Vem aqui à frente todo mundo, nós vamos orar e vamos adorar o Senhor. Vem cá.